Oi, aqui quem fala é a Bia e 2021 está chegando ao fim, minha gente. Quem diria, né? 2021 chegando ao fim. Viemos de 2021, 2020, que foi um ano muito turbulento, um ano muito tenso. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre os anos, 2020 e 2021. E como eu falei, a gente veio de 2020, que foi um ano que teve a pandemia. Estamos ainda em pandemia, né? Mas que foi bem o início da pandemia, aconteceu muita coisa na minha vida. 2020 foi um ano bem turbulento, eu chorei muito, eu amadureci muito também. Nossa, gente, o que eu amadureci em 2020. Em 2021, agora, no início do ano, de 2020 para 2021 ainda era a mesma Bianca, sabe? Eu era a mesma pessoa. E aí, lá no início do ano, eu fui pra praia, fiz um monte de coisa, conquistei muita coisa nesse ano. E assim, gente, como às vezes a gente faz metas e metas, e às vezes a gente não consegue se cumprir algumas metas. Mas às vezes a vida simplesmente nos dá um presente. Um presente muito grande. Às vezes uma oportunidade vem e cai na nossa porta, assim, cai literalmente no nosso colo e a gente não tem como não abraçar, sabe? Então quero dizer que esse ano foi um ano completamente surpreendedor. Foi completamente um ano surpresa pra mim, sabe? Porque assim, aconteceu tudo que aconteceu nesse ano, eu não imaginava acontecer nesse ano. Eu de verdade, eu estava assim, vou viver a minha vida bem plena e bem bela, e do nada começou a acontecer um monte de coisa na minha vida. As coisas começaram a fluir, entendeu? E foi muito. E muita coisa começou a acontecer. Eu fui pra praia em janeiro. Aí, nossa, gravei vídeo pro YouTube, gravando vídeo pro YouTube, sempre gravando aqui pra vocês. Aí eu comecei a fazer academia, gente. Tô feliz com o meu corpo, olha só. Não, eu já era feliz com o meu corpo, tá? Mas eu comecei a ter uns musculozinhos, né? Tá, mas enfim, comecei a fazer academia. E aí, os primeiros 6 meses de academia, 8 meses, tava eu indo lá todo dia. Conheci muitas pessoas, conheci amigos na academia, pessoas que eu tenho contato. Tive amizades, conversei com muita gente. Os meus amigos de 2020, nunca nem vi esses aí. Não, é que eu já nem vi eles em 2020, né? Quer dizer, de 2019. Mas tudo certo. Aí eu comecei a fazer as coisas, ir pra academia, encontrei pessoas, amigos na rua. Eu comecei a amadurecer, sabe? De dezembro, com certeza não sou a mesma Bianca de janeiro, porque eu acho que em janeiro eu era ainda muito boba, sabe? Muito inocente. Não inocente, não, inocente não. Mas eu acho que eu ainda tinha uma coisa meio ilusória da vida. Tipo assim, nossa, a vida. E eu vou fazer tal e tal coisa, porque a vida é tão linda e bela. Não, a vida não é tão linda e bela. Ela é linda e bela, mas não tão quanto eu imaginava. Então, assim, eu com certeza não sou a mesma Bianca. Eu amadureci muito nesse ano, gente. E muitas vezes durante o ano eu ficava pensando, gente, como é que eu tô pensando assim? Juro, às vezes eu, até com nível de maturidade a mais, assim, eu ficava. Em que momento que eu me tornei tão madura? Em que momento eu me tornei essa Bianca? Eu fico pensando, em que momento, se em janeiro eu era tão. Sabe? Eu fico pensando em que momento que eu me tornei eu. Porque nesse ano eu sou eu. Eu me encontrei. Eu já tenho outro vídeo aqui no canal, eu acho. Mas em 2020 e tudo mais, eu não era eu tava me encontrando ainda. Foi um processo pra mim saber quem eu queria ser, o que eu queria fazer. Então, então foi uma coisa muito assim, que nesse ano eu me encontrei, mas eu não sei exatamente em que momento isso aconteceu. Abril aconteceu muita coisa legal. Em maio, nossa, em maio começou assim a paixão, aquela coisa de se apaixonar e tudo mais, se envolver, e daí foi. E aquela coisa bem, iludida, sabe? Tipo, toda bobinha de amorzinho e tudo mais, e se apaixonar, e aquela coisa, e fique, sabe? E foi assim, também foi muito legal, foi muito bom. Eu acho muito bom quando a gente se apaixona, quando a gente. Nem que seja que goste de uma pessoa, sabe? Eu acho isso muito legal, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de namorar, tá, gente? Eu gosto, eu realmente gosto, tá? Mas eu acho muito bom, porque quando a gente tá apaixonado, quando a gente tá, né, nessa coisa, a gente vê tudo mais lindo, né? A gente vê, a gente tem vontade de fazer tudo e ver um mundo muito mais belo. E isso é bom, eu acho isso muito bom, sabe?
E aí teve isso. Aí me caiu uma oportunidade gigante no meu colo em 2021. Que eu falei assim, não tem como aceitar, agora é a hora que eu vou mudar. E quando eu falei, aceitei essa proposta que eu tive, que eu sentei com a minha mãe e com meu pai, conversamos, eu amadureci muito mais, muito, muito, muito mais mesmo, assim, gente, foi surreal, eu surtei muito nesse ano, muito, eu ainda me importava muito com o que os outros pensavam de mim, eu sempre fui a amiga que era deixada de lado, sabe, a amiga que, ai, tá, Bianca, então vamos lá conversar com os outros. E aí, ai, Bianca, mas como assim, se tá bonita na escola, tu devia fazer maior sucesso, alguma coisa assim. De fato, gente, mas pela minha beleza, entendeu? Em questão de amizade, eu não sou uma pessoa que eu me encaixo. Tem as pessoas pra me encaixar, sabe? Eu não consigo me encaixar em grupos, assim. Porque às vezes o meu pensamento não é o mesmo pensamento deles, sabe? É muito. Aqui eu penso muito mais à frente, eu penso na minha carreira e tudo mais. Não que eles não pensem, mas tem uma diferença de pensamento. Também por eu ter vindo da dança, sempre muito disciplinada. Então, às vezes acaba tendo uma oscilação, assim, sabe, de entender e de se encaixar. E aí também, às vezes a gente acha que por a gente conviver num ambiente há muito tempo, a gente se encaixa, mas muitas vezes não, e às vezes a gente sente deixado de lado e tudo mais. Então muita coisa aconteceu, então eu me ligava muito, assim, do que os outros. Pô, eu ficava muito triste, sabe? Porque eu faço vídeo pra internet e tudo mais. Ninguém nunca compartilhava meus vídeos, por mais que eu pedisse. E quando eu não pedia, aí sim que eu ficava tipo, pô, eu não tenho que ficar literalmente pedindo pra tal pessoa fazer isso. Se ela me considerasse, se eles gostassem tanto de mim quanto dizem, sabe? Então, eu ficava com umas coisas assim, ou então, por que quando eu vou em tal lugar eu me sinto tão pra baixo ou tão. ah, Parece que não encaixa. É aquela coisa, gente, quando não encaixa e tu vai vendo que não tá encaixando. E nesse ano eu dancei muito, nossa, nesse ano eu dancei demais. Foi ainda um ano vindo da pandemia, né? Entre aulas online, aulas presenciais e tudo mais. Em outubro desse ano eu parei de dançar balé clássico, em novembro contemporâneo. Então até assim, setembro minha vida foi uma loucura de dança. Eu fazia contemporâneo de meio-dia, aulas de balé de noite, em casa mesmo, porque casa de conta ainda, né? Do Covid e tudo mais. Então, esse ano as coisas começaram voltando-se a normalizar, assim. E fazia aula, e fazia muita aula, e fazia muita coisa. E aí, eu parei. Eu já falei em um vídeo falando aqui se eu parei de dançar. E eu parei por um tempo, assim, pra organizar a cabeça e botar ela no lugar. E entender. E porque como eu tive essa oportunidade muito boa, eu tô priorizando ela, tá? Então, eu parei de dançar balé contemporâneo. Mas eu vou voltar a dançar. Não sei se essas modalidades, mas vou, sim. Porque a dança é minha vida. E aí parei de dançar isso, e aí agora eu tô sem me movimentar. Eu ainda tô indo na academia, tá bom? Eu ainda continuo indo na academia, mas eu vou começar a voltar a me alongar de novo. Mas dei uma parada assim no corpo, sabe? Botar a cabeça no lugar. As aulas presenciais na escola começaram a voltar e por incrível que pareça, eu não fiquei em recuperação em quase nenhuma matéria, fiquei só em matemática. E tá tudo certo, entendeu? Aí fui pra escola, conheci gente, encontrei gente e um monte de coisa. E aí, de novo, na escola, eu vi, pô, eu não me encaixo, não tô me encaixando. Deus, não estou me encaixando, por que novamente? E aí, nossa, gente, muita coisa aconteceu. E eu queria poder explicar cada coisinha que aconteceu nesse ano, mas eu não posso explicar cada coisinha porque foi um turbilhão de emoção. Eu chorei, eu fui muito feliz, eu surtei demais. Teve uma vez que eu fiquei assim, tipo, literalmente, tipo assim, o que tá acontecendo com a minha vida, gente? Que é isso? As coisas começaram a fluir, sabe? Eu não sei por que eu tô fazendo isso aqui, mas as coisas da minha vida desse ano, elas literalmente, elas estavam assim, tudo indo numa linha reta. Nesse ano ela deu uma curva grande, assim, mas foi uma curva grande boa. Foi aquela curva que tipo assim, a gente imagina sempre reto, mas a gente dá uma curva. A gente tá indo reto, mas a gente sonha com a curva, mas a gente não dá a curva. Mas dessa vez eu dei a curva, entendeu? E assim, muita coisa aconteceu no sentido de oportunidades e a minha vida literalmente virou de cabeça pra baixo. Eu não sou a mesma Bianca de maio, eu não sou a mesma Bianca de janeiro. E é louco pensar isso, sabe? A gente, às vezes, eu fico parando numas noias, assim, sabe? De ficar pensando nisso. Porque eu não sou a mesma Bianca. E eu fico pensando como em um ano a gente amadurece e a gente muda muito, né? A gente muda em um ano.
E, ai, Bianca, eu não mudei em um ano. Ok, isso não mudou. Então tá, tudo bom. Mas eu mudei muito. E aí eu fico vendo, assim, às vezes também, ó, sabe, amigos que eu super considerava na vida, assim, passam na rua por mim e não me cumprimentam. E eu fico tipo assim, what the fuck? Por quê, sabe? E eu fico tipo, gente, quanto eu me afastei de algumas pessoas, como eu encontrei algumas pessoas. Eu sempre fui mais sozinha. Eu confesso que eu sempre fui mais sozinha, aquela que ficava sozinha nos intervalos, que ficava mais sozinha, fazia trabalho sozinha. Eu sempre fui essa. Então eu tenho essa coisa, sabe, de ficar muito assim. E acho que até por isso, de eu sempre ter, desde lá do ensino fundamental, ser assim. E também porque os amigos sempre preferiam os outros, aquelas, né, triste história dela. Mas eu acho que hoje em dia também é um pouco difícil, assim, sabe, dos pensamentos se encaixar e tudo mais. Mas eu tenho, sim, os meus amigos que eu amo e tudo mais. Mas eu sinto também, sabe, essa oscilação muito grande entre eu e os meus amigos e os meus colegas. E eu fico tipo, entendeu? Esse ano eu não saí muito pra festa, não. Eu fui em uma festa, duas, eu acho, no máximo. Esse ano eu fiquei muito mais por casa. Nossa, eu fiquei muito mais por casa, mas eu tô trabalhando muito, gente, em questão de YouTube, em questão de pensar, criatividade, um monte de coisa. E é surreal quando eu falo muita coisa aconteceu, porque muita coisa aconteceu. E eu não posso falar exatamente cada coisa que aconteceu aqui. Mas como as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai amadurecendo muito com isso, às vezes a gente não tem noção. E as coisas que eu, sei lá, achava um terror em janeiro, hoje em dia são fichinha pra mim, sabe? Hoje em dia eu não tô nem aí mais. Ou então, como a vida é meia doida, né? A vida coloca pessoas na hora certa, no lugar certo, do jeito certo na nossa vida. E às vezes a nossa vida dá dá umas cambalhotas assim, vira de cabeça pra baixo. E é isso que eu digo, a gente nunca sabe o que esperar de um próximo ano. Ah, é um ano novo, a gente faz nossas metas. Mas o que pode acontecer num ano? Porque nesse ano aconteceu simplesmente o meu sonho de vida. O meu sonho, o meu sonho de vida, juro, o meu sonho de vida. Sonho que eu tinha desde 2019, desde 2018, juro, gente. E esse ano, puf, aconteceu. Vocês não sabem ainda, mas vocês vão saber em 2022. Mas, puf, aconteceu, veio a oportunidade e tal. E aí eu fiquei tipo, gente, que loucura. Porque não foi uma coisa que eu planejei, sabe? Sabe, exatamente, não é uma coisa que a gente planeje que aconteça. Então, às vezes, a vida dá umas cambalhotas, a vida dá uma girada aí. E tem coisas que a gente não imagina que vão acontecer, mas acontece e elas caem no nosso colo. Então, assim, às vezes a vida também nos presenteia, sabe? A vida dá umas pancadas na gente, faz a gente chorar muito, faz a gente refletir muito, entender tudo o que tá acontecendo, mas ela também dá uns presentes pra gente, porque tudo tem o seu momento. E esse ano foi uma loucura. Eu sinto que eu amadureci muito, muito como pessoa. E eu quero continuar evoluindo como pessoa, amadurecendo, entendendo, sempre tentando entender as coisas de uma maneira mais madura mesmo. E é muito louco tudo isso que aconteceu, gente. Foi uma coisa que eu nunca pararia de dançar, entendeu? Eu nunca cogitaria essa ideia, nunca na minha vida, mas eu parei. Nunca que eu imaginei que em 2021 eu iria parar de dançar. Parar. Eu nunca nem cogitei isso na minha vida. E aí tem coisas que acontecem que a gente fica meio que tipo, por que isso aconteceu? Por que isso me faz tão mal? Por que tal coisa? E tem coisas que a gente fica, gente, por que isso aconteceu comigo? Que coisa boa que aconteceu. Tipo, será que eu mereço tal coisa? Então, tipo assim, tem muita coisa ruim que a gente acontece que a gente fica se perguntando por quê? E também tem muita coisa boa que, tipo, gente, isso aconteceu comigo. Lei da atração e afins. Mas esse foi o vídeo de hoje, gente. Nossa, foi um ano muito doidão pra mim. Foi um ano onde muitas coisas inesperadas mesmo, coisas que eu nem imaginava, coisas que eu nem, sei lá, cogitava, aconteceram nesse ano. E eu queria poder falar cada coisa pra vocês, mas, né? Mas é muito louco, porque aconteceu tanta coisa que eu nem imaginava. E até dá um pouco de medo agora pro ano que vem, tipo, pensar em tudo que vai acontecer. Mas esse foi o vídeo de hoje, gente. Falem aí como que foi o ano de vocês. No geral, meu ano foi um ano muito bom. Foi um ano de amadurecimento, foi um ano de evolução, foi um ano de muito aprendizado, de pegar as oportunidades que caem. E foi um ano que eu ganhei vários presentes da vida, assim, então me contem aqui embaixo como que foi o ano de vocês. Eu amadureci muito, vocês amadureceram, comentem aqui.
E se a vida te deu algum presente esse ano, comenta aqui também, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, um beijo e até o próximo vídeo. E que ano bom! Esse foi um ano muito bom.